aí, galera? Tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio do nosso Hablacatrava na nossa terceira temporada. Retornei para mais uma temporada histórica com as mulheres fodásticas. Porque eu falo aqui, né? As minhas mulheres que vêm aqui, elas não são só fantásticas, elas são muito fodas. Então por isso eu coloquei como fodásticas, pra gente debater um pouco da mulheridade, trazer a nossa conversa do que é ser mulher pra roda e para que vocês conheçam mais profundamente essas pessoas que nos cercam no dia a dia aqui da nossa cidade, do nosso cotidiano. E hoje, a minha convidada, que eu chamei aqui, ela está... e é uma das mais jovens nas legislaturas da cidade, quiçá a mais jovem a ocupar esse cargo, que é a de vereança desta cidade e que foi notada por uma querida chamada Anitta. O nome dela é Camila Gonda. Seja muito bem-vinda ao Hablacatrava. Ai, muito obrigada, amiga. Tô muito feliz de estar aqui com você hoje. Vamos ter um papo bem bacana. Eu que agradeço você aceitar essas minhas loucuras de vir conversar comigo aqui e trazer aqui as nossas contribuições, né, para nossa sociedade. Mas vamos começar esse rolê aqui, então, com a pergunta Bora. que permeia tudo, que é: quem é Camila Gonda? Camila Gonda é uma mulher que não tem medo. Acho que a gente parte dessa premissa. E a minha mãe, coitada, sempre falava pra mim: meu Deus, filha, toma cuidado, né? E aí, eu sempre fui assim, eu nunca tive medo das coisas. Acho que a gente tá nesse espaço e a gente ocupa os espaços pra a gente ter um certo confronto mesmo, né? Se a nossa imagem, enquanto mulher, incomoda, então significa que já não é fácil a gente permear esse espaço. E se não é fácil permear esse espaço, que a gente seja combativa para que pelo menos a gente consiga que as próximas mulheres que ainda vêm consigam ocupar de maneira mais facilitada. Até porque, né, a gente tá aqui porque outras mulheres vieram antes de nós. Com certeza, né? Então a gente precisa abrir caminho também, ou continuar, né, trilhando um caminho para que isso seja possível. E Cami, é minha amiga, eu vou chamar ela de Cami. Cami, como é pra você tá numa legislatura sendo, acho que a mais jovem, né, da história da cidade também, né? Acho que nunca as mulheres chegaram tão jovens à Câmara Municipal de Curitiba. Então, como é pra você estar ali e ser uma das primeiras, assim, a ocupar esses espaços? É bem estranho, porque assim, o que acontece? Eu sempre achei que o espaço de uma mulher jovem também podia ser na Câmara Municipal de Curitiba. Mas eu costumo dizer que todos os dias que eu chego na Câmara, eu percebo que as outras pessoas ainda não pensam da mesma forma. Então, a minha figura ainda é uma figura que, de certa forma, causa um pouco de desconforto. É um espaço majoritariamente formado por homens e por homens brancos, que são de uma classe mais elitista, muitas vezes. E aí, quando chega uma mulher jovem pra debater e debate de igual pra igual, a gente sente um certo rancinho, assim, deles, de estar ocupando o mesmo espaço que a gente mesmo. Então, isso é difícil de ser combatido, mas eu acho que a gente combate justamente ocupando esses espaços pouco a pouco. Você acha que ali tem um certo desdém da parte dessas pessoas? Com certeza. Com o fato de você Com ser uma mulher jovem e pelo fato de você ser mulher e combativa nesse lugar? Com certeza. Acho que eles não estão preparados, né? Não estão preparados pra lidar com mulheres fortes. E ainda mais quando é jovem. Então, o problema, ele tem uma escalada muito grande. E é óbvio, né? Quanto mais desigualdades a gente vai somando nessa história. Então, eu sou uma mulher branca, mas já pensou se eu fosse uma mulher negra? Então, né, quanto mais a gente soma ali as desigualdades sociais, mais esse aumento, né, da desvalorização da voz. Então, se você é uma mulher negra, da comunidade LGBT, jovem, né, periférica, quanto mais você vai somando as desigualdades, mais esse desdém deles, né, pra a sua voz de ser ouvida, porque não é um espaço que é tido como um espaço nosso. E aí a gente entra nesse espaço. E a gente entra justamente pra fazer diferença, né? E entra metendo o pé na porta, né? Exato. Porque a gente percebe ali o quanto a atuação das vereadoras
progressistas, vamos dizer isso, Sim. é isso, de ter que meter o pé na porta, de ter que sempre levantar a voz, e não porque quer ou porque, mas porque precisa pra ser ouvida naquele momento, Sim. e sempre ter tida como, nossa, surtada. Exato. Meu Deus, Sim. nossa, por que você tá falando desse jeito? Mas tava cerceando meu direito de falar até agora, Exato. apontando os meus meu salto alto que eu tô usando e usando isso contra mim. Eu acho que isso é uma das coisas que é um dos marcos dessa legislatura, principalmente aqui na cidade de Curitiba, em outros lugares também, que é esse lugar de contra pessoas jovens e principalmente mulheres dentro desses espaços. E pra você lidar com isso, assim, como tá sendo as suas noites de sono pra lidar com esse tipo de coisa? Porque eu sei que afeta. Inexistem. E é uma pressão muito grande, porque mulheres não podem errar na política. Então, quantos homens a gente já não viu na história da política que erraram, que foram presos, que responderam processos e que voltaram para a vida pública, porque depois foram eleitos novamente, que retornaram. E as mulheres, né? Quantas mulheres que por mínimos erros ou por detalhes de carreira nunca mais voltaram. Então, as mulheres, elas não podem errar. A gente tem que partir desse pressuposto. Na política, a gente não pode errar. E olha o peso disso. Não, e como que o pau que dá no Chico não dá no Francisco, Exatamente, né? exatamente. E daí, quando a gente vê que as mulheres, as pessoas falam, não existe essa diferença Imagina. de gênero. A gente tem a mesma capacidade. Basta você se esforçar. Dorme com essa história. Exatamente. E que a gente ouve isso, né? E demonstra que nos lugares de poder mesmo, isso não tem. E vai ser muito difícil de ter essa paridade. Com toda certeza. Vai demorar anos pra conseguir essa paridade de gênero. E talvez, quando a gente consiga a paridade, ainda assim a gente não vai conseguir o respeito da política institucional. Porque eu falo pra todo mundo, quando a violência política ela é escancarada, então quando o vereador ele sobe na tribuna e ele manifesta a sua violência, né, o ódio às mulheres ali, de maneira exacerbada, na fala, no posicionamento, você ganha respaldo da população, porque todo mundo viu. Todo mundo vê o que acontece. O problema é a violência institucional. Porque a violência institucional, ela acontece de modo velado e ela silencia você. E isso é péssimo, porque faz com que muitas vezes as mulheres tenham medo de ocupar esse espaço, e esse espaço seja cada vez mais hostil, porque não basta só, a gente já tem as barreiras para entrar né, nesse espaço legislativo. Mas depois que a gente entra, olha, eu passei já por esses dois processos. Eu costumo dizer que a campanha não foi tão difícil de ser feita. E olha que a campanha, ela desgasta. Ela não foi tão difícil quanto é hoje. Eu queria te perguntar ali, porque você fez a campanha, e como foi esse processo de fazer, se entender como eu vou sair candidata a eleita. Como foi esse processo ali pra você? E como que quando você chegou com a notícia de Camila Gonda eleita, como que deu na sua cabeça e como que você... Como foi o clique? Eu preciso contar essa história. Assim, primeiro vamos começar quando eu descobri que eu tava eleita. Porque essa história é muito engraçada. Eu não queria, de jeito nenhum, olhar a apuração de votos. Então, a urna fechou e eu estava no cinema. E aí, assim que a urna fecha, eu entro para assistir Coringa. Um filme horrível, inclusive. O que foi pior. O filme era ruim. Então, assim, já piorou minha situação. E aí, eu entro no cinema e eu mando uma mensagem ali pro pessoal que trabalhava comigo. Eu falo assim, ó... Ninguém me manda nada. 2 horas e eu vou desligar meu celular. Meus pais estão comigo, o pessoal que poderia estar mais próximo de mim, tá todo mundo comigo. Eu vou desligar meu celular, eu só saio daqui sabendo, né? Depois só eu vou saber se eu tô eleita ou não. Mas eu não quero participar, eu ia ter uma síncope se eu participasse daquele processo de apuração. Quando eu saio do cinema, amiga do céu, já é tipo assim, 8 e pouco da noite. Eu já tô eleita há mais de 2 horas. Maravilha. Então acaba que o choque, porque daí eu fiz todo o trajeto pra voltar pra casa. Aí quando eu chego, não sabia ainda. Eu fui assim, sem ouvir rádio. A única coisa que eu sabia, juro pra você, é que a Cristina Grêmio tinha ido pro segundo turno. Porque tinha um homem na minha frente e ele abriu
Ele abriu o celular. E aí deu Pimentel e Cristina. E daí eu já comecei a passar mal, né? Falei, misericórdia, que o Dutti nem pro segundo turno foi. Foi um choque pra você? Foi um choque. Porque, assim, a gente já sabia, né? Já era muito possível que fosse. Mas aí, quando eu olhei no celular do moço e eu tava sem nada, sem comunicação, sem nada, eu falei, caraca, se meu partido não foi nem pro segundo turno. O que será que aconteceu enquanto eu estou aqui alienada? Você imaginou em algum momento que você poderia não ser eleita? Com certeza, 100% do tempo. Eu não imaginava que eu poderia ser eleita. É o contrário. Sério? Na minha cabeça não passava. Assim, a gente trabalhou muito para ser, mas era algo muito distante. Era assim, a gente fez uma campanha inteira com 15 mil reais, porque depois pouquíssimo dinheiro, se você parar pra ver pra campanhas políticas. A gente tem campanhas políticas ali de... Eu conheço pessoas que ganharam quase 500 mil reais e não fizeram nem 1000 votos. Exato. Exatamente. Então, a gente fez uma campanha quase inteira com 15 mil reais. E assim, boca a boca, conversando com amigos, com pessoas que a gente conhecia ao longo da nossa história, né? Da nossa trajetória. Tinha o meu grupo político, né? Meu grupo de amigos, de pessoas que se formaram ali com a gente. E a gente fez a campanha e a gente não imaginava. Tanto que quando eu chego em casa e ligo o meu celular, eu olho e tem um monte de parabéns. E daí eu falo assim, caraca, eu devo ter sido bem votada. Mas não passou pela minha cabeça que eu tinha sido eleita. Aí eu falo pro meu pai, tem muita mensagem. Eu tô achando que eu ganhei. Aí meu pai fala, ai, Camila, claro que não. Aí ele fala assim, e aí ele já começa a ficar nervoso. Aí ele, ai, sério? Não, mas eu acho que não, era impossível. Tipo assim, ele falou, cara, a gente não tem capital político. Tipo, é impossível isso ter acontecido. Ele tava em choque, assim. Aí ele para, até hoje eu lembro, ele para, ele olha pra mim, ainda um pouco confuso. Aí ele vai pro quarto pegar o celular dele. Aí ele volta com o celular na mão. Filha, estão me mandando mensagem. Eu acho que você ganhou mesmo. Cara, e essa sensação deve ser incrível ali, né? Porque você entender como o seu trabalho reverberou dentro... Lógico, a gente tem que entender ali que tem todo um contexto político, né? Então, mas como o seu trabalho reverberou para que você conseguisse estar naquele lugar e ocupar este lugar que hoje você ocupa, né? E quanto isso eu acho que traz uma realização pessoal para você que já ingressou no movimento estudantil ali, já era muito atuante nesse lugar da política e conseguir alcançar esse lugar. Então, como que é você entender que você alcançou esse lugar e falou assim, cheguei. E agora? Como é o sentimento disso? Eu acho que não caiu a minha ficha até hoje. Eu costumo dizer que parece que eu tô vivendo no automático. Então, eu fiz a campanha que foi muito turbulenta. E aí, a gente consegue ingressar e já vem diplomação, posse, polêmicas dentro da Câmara. Então, eu costumo dizer que eu tô dando o meu melhor. Mas talvez eu ainda não tenha entendido. Eu não consegui... Sabe quando as pessoas falam... Ai, fulano ficou muito metido depois que entrou nos lugares. E aí, as pessoas olham pra mim e falam assim... Caraca, Camila, você não mudou nada. Eu falei, mas nem teria como eu mudar, porque talvez não tenha nem caído a minha ficha que isso aconteceu. E eu acho que o fato de eu ter feito isso ao longo da minha grande parte da minha vida, fez com que eu pensasse que é uma extensão de um trabalho que eu já fazia, gigante. Só que agora tem um foco muito grande. Você comentou da questão da Anitta. Aquele foi o dia que eu percebi que as coisas que eu falava dentro da Câmara Municipal de Curitiba reverberavam. Esse é um dos pontos que eu queria trazer. E como é ser notada pela Anitta? Como foi pra você que você olhou e falou assim... Nossa, a Anitta me notou. Eu tava com a Marina, que é nossa social media, e com o Bruno. E nós estávamos fazendo uma ação que a gente faz, que é conversar com os comerciantes do bairro. E a gente tava falando com os comerciantes do Tatuquara. Na hora eu pego meu celular e daí eu olho uma notificação assim. Na verdade, eu vi o Bruno Bolos, que é um cara aqui de Curitiba que eu acho sensacional, assim. E aí eu tinha visto, eu falei, nossa, o Bruno Bolos começou a me seguir no Instagram. Tipo, eu falei, ai, olha, amiga, que legal, não sei o que lá. Ele me seguiu no Instagram. Aí eu olhei embaixo, assim... Hugo Gloss mencionou você em uma publicação. Falei, que esquisito, devem ter errado, né? Aí eu cliquei, tipo, bem despretensiosa, assim. Eu cliquei, aí era o meu vídeo. E assim, já tava em 200 mil visualizações. Depois chegou a mais de 1 milhão de visualizações o vídeo. Aí a Anitta vem, comenta nas nossas redes sociais. E quando ela chega aqui em Curitiba, né? Eu ia no show dela, obviamente. E quando ela chega aqui em Curitiba, ela fala assim, eu quero falar com a vereadora que me defendeu.
E aí, eu percebi naquele momento que tudo que eu falava reverberava de Reverberava uma maneira muito. muito grande. Até porque eu acho que foi um posicionamento necessário. Porque, assim, a gente conseguiu, de certa forma, naquele momento eu entendi que estava todo mundo unido contra todo esse conservadorismo que a gente vive, mas também de uma forma a aproximar a população. Então, a gente conseguiu combater o conservadorismo com argumentos de que o show da Anitta, assim como outros shows, trazem renda para a cidade. Movimentam a economia. Então a gente conseguiu quebrar o conservadorismo através do discurso que, por exemplo, o próprio Novo faz, que era o cara que estava, né, o vereador que estava questionando isso que eu ia te perguntar. a proposição, né, que estava questionando o show, na verdade. Porque eles colocam algo como se fosse uma coisa ruim, Exato. mas e que não, é algo que está mobilizando, gerando emprego, gerando renda, Exatamente. gerando várias coisas ali que eles só estavam olhando. O problema é que eles focam na mulher. Exatamente. O problema não é um show. Não, nunca vai ser. Porque o show que vem pra Curitiba, suponhamos, só com uma banda ou com um cantor de homens, pra eles não é um problema. Mas quando é uma mulher que tá ali empoderada, vira um escândalo. Exatamente, exatamente. A gente conseguiu combater isso naquele momento. O vereador retira a proposição, o que foi também uma vitória pra gente, e a proposição não tem avanço. E a gente conseguiu tocar os outros vereadores justamente mostrando que o problema estava sendo no corpo feminino e não em todo o impacto que aquele show gerava pra Curitiba. Com certeza. E a gente conseguiu fazer isso, eu acho que foi, né, foi importante, assim, esse processo. Mas ser notada, realmente, até hoje, eu não consigo entender o que aconteceu. E reverbera o seu trabalho pra fora. Exatamente. E te coloca naquele lugar de sensatez que a gente precisa ter. Porque a maioria das notícias que estão viralizando... A gente vive na época da viralização e a gente não pode não falar disso. Exato. O que viraliza da Câmara Municipal e notícias políticas de Curitiba são bizarrices. São anomalias políticas que a gente vê acontecendo e que, infelizmente, nos colocam num lugar ruim, politicamente falando. E quando a gente tem pessoas que são sensatas e defendem e têm posicionamentos sensatos e que conseguem defender isso de uma maneira onde as pessoas entendam, porque a analogia política ela precisa ser feita para que as pessoas da ponta ali que vão receber a política pública possam entender e de uma maneira onde todo mundo fala, poxa, a gente não tá nesse limbo político que tá acontecendo na cidade. Então eu acho que é muito interessante esse teu lugar ali onde você viralizou com a Anitta, porque você veio com uma linguagem não tão formal ali, defendendo, falando pras pessoas e que as pessoas entendessem o que você tava falando, e reverberou muito grande, que chegou no país inteiro. Sim. O país inteiro falou o seu nome. Todo mundo da área progressista chegou e falou assim... Eu tava fora, eu tava morando fora. Meus amigos mandando pra mim, meus amigos que moram fora também. Olha essa guria! Eu falei assim, ai, a Camila lá de Curitiba, ela é maravilhosa. Os meus amigos, nossa, que foda. Então chegou até fora do Brasil, chegou, furou a sua bolha. Então isso mostra que é um projeto de atuação, um projeto político que chega nas casas das pessoas e que faz a diferença. Porque, Cami, eu vou ser bem sincera pra você. Eu tô cansada da linguagem formal política. Onde as pessoas não conseguem entender o que é um projeto, o que está sendo votado, qual que é a necessidade daquilo e por quê. E eu acho que na legislatura que a gente vem tendo, não só com você, mas também no Estado, na Assembleia do Estado, que é as meninas... Me fugiu o nome dela, Ana Júlia. Faz isso de conversar. A gente tem as meninas no Congresso Nacional, Érica, Duda, todas as meninas do campo progressista, e são as mulheres que traz essa linguagem de fácil entendimento. Exato. Que é algo que acho que precisa ser feito cada vez mais. Com certeza, a gente costuma dizer, quando a gente vai nas escolas, dar palestra, conversar com o pessoal, que talvez essa... formalidade, que é um mecanismo de afastamento da população nas discussões políticas, seja realmente um projeto dos governos para justamente fazer esse descolamento das pessoas com esse espaço público. E aí eu até falo, é muito mais fácil, é muito mais cômodo para os vereadores que a população não saiba o que a gente está votando. Na semana que vem, a gente vai votar vários projetos polêmicos. Entre eles, criação de novos cargos na Câmara Municipal de Curitiba, criação de novos cargos na Prefeitura Municipal, vamos fazer a
revisão ali do plano de carreira dos servidores públicos, e seria muito mais fácil se a população não soubesse o que está sendo discutido. E eles tentam fazer com que isso acontece, mas a gente mostra o contrário. A gente mostra justamente como a gente sabe que para eles é mais cômodo que a população não saiba, a gente escancara. Então, sim, joga na cara, fala, ó, exatamente. tá aqui, ó. E é uma forma de transparência. Essa semana aconteceu algo, assim, eu considerei algo bizarro dentro da Câmara Municipal. Porque quando a gente vai votar o regime de urgência de alguma coisa, e daí pra explicar pro pessoal, né, regime de urgência é quando o projeto passa rápido, a gente não discute ele nas comissões. Então, quando a gente vai votar o regime de urgência, a gente não precisa colocar o nosso nominho. Vale apenas levantar a mão se você for contrário ao regime de urgência. E aí só computa quantos votos foram contrários. Só que existe um artigo ali no regimento interno onde você pode pedir que essa votação seja nominal. A vereadora Wanda de Assis, que é do PT, fez esse pedido de votação nominal. E os vereadores, eles se levantaram para se manifestar contrários a aparecer o nome deles no telão. Então, assim, significa que eles vão votar algo atropelado e eles sequer querem que apareça o nome deles. Eles querem realmente esconder. E isso eu fiquei chocada com isso que aconteceu. Então quer dizer que você quer matar a cobra e não quer mostrar o pau. É isso mesmo que você tá querendo me dizer. E que daí coloca eles num lugar muito favorável. Exatamente. Porque daí é você não prestar contas à sua população, a quem votou em você, e paga quem colocou, o salário. e colocou o seu voto, acreditou em você ali. Exato. Porque o que a gente vê a manobra das pessoas, a gente tem uma população, desculpa a palavra, mais ignorante muitas vezes, e que são captadas por discursos rasos, e parafraseando a Erika Hilton, e burros, e colocam essas pessoas ali, mas quando é algo que vai realmente mexer ali com a vida das pessoas, eles não querem mostrar que são favoráveis? Exatamente. E é bizarríssimo, assim, o que aconteceu. E a gente ficou meio em choque até entender o que estava acontecendo, porque na nossa cabeça é um princípio da transparência. É celeridade, as pessoas precisam saber. E que eles levantam isso, a moral, né? Exato. Porque eu sou paladino da moral e que eu prezo pelas contas, nananana. Mas você não quer o seu nome? Exatamente, não quer mostrar pra população qual que é o seu posicionamento. O que você é a favor? Porque, vamos dizer bem a verdade, isso ali é uma abertura dos cofres públicos pra gastança. Exato. E a maioria dessas pessoas são a favores do... Não, temos que diminuir Exato. a máquina do Estado, Exato. a máquina pública, porque nossa... Exato. Ou fala mal ou anda junto, não tá dando, meu lindo. Exatamente, é bem isso mesmo. E a gente vem justamente pra mostrar isso pra população. E acho que é uma forma também de fazer com que a população entenda o que acontece lá dentro, entenda como são os mecanismos, porque a gente tem que expor, mas a gente tem que tomar muito cuidado pra não fazer com que a população desacredite da política. Porque a política ainda é um mecanismo que a gente precisa utilizar, essa política institucional. Ela precisa ser utilizada para fomento de política pública e para assegurar direitos que são nossos. Então a gente precisa dela. Então, como mostrar para a população que essas determinadas coisas, elas existem, mas que também, em contrapartida, existem outras pessoas que estão, denunciando isso, e 2, tentando fazer uma política que seja, de fato, mais aproximada da população. E isso é muito difícil, porque a gente tem muito medo. Quando a gente também expõe, a gente tem medo que as pessoas desacreditem da política. E como expor, mas ao mesmo tempo trazer de volta essa pessoa pra sonhar com a gente. Captar junto. E você acha que é muito difícil, assim, captar as pessoas? Bastante. Porque, Cami, o que eu vejo, e eu já vi uma entrevista de outras parlamentares falando, que é muito difícil você conseguir trazer para as pessoas a necessidade do ambiente político, a necessidade de se falar, de se debater e de se estar presente na política. Então, para você acha que isso é uma dos problemas de hoje, a gente ter essas anomalias políticas? Com certeza. O próprio formato, né, das nossas redes sociais hoje faz com que a gente consuma conteúdos muito rápidos. E você não consegue fazer um aprofundamento de uma pauta política num conteúdo de 5 segundos. É impossível, de 1 minuto. Então, a gente precisa fazer com que essas pessoas, elas sejam retidas. A gente tem que reter a atenção dessas pessoas. E ainda num curto espaço de tempo. E fazer com que nesse curto espaço de tempo as pessoas compreendam
opinião a respeito da necessidade de se discutir políticas públicas. Isso é dificílimo. Até porque a gente tá competindo com pessoas que sabem mexer em redes sociais. A gente não pode ser, né? E o discurso raso, E ele o discurso capta raso melhor, né? Capta muito melhor. Cara, e é muito, muito louco isso, né? Porque captar essas pessoas faz com que mude a vida delas e que elas percebam o quanto a política é o instrumento para que a vida delas melhorem de certo modo. Para que elas entendam, né? E quando a gente cai no discurso raso, discurso burro, discurso que não tem aprofundamento, a gente tende a deixar outras pessoas ali Exato. decidirem de uma maneira. Porque, não, eu votei no fulano, mas nem sei quem é, só votei por votar. Aham, exatamente. E como que você vai pedir algo ou vai poder refutar algo, sendo que você nem sabe quem você votou pra vereador ou pra deputado? E sendo que você nem sabe o que faz um vereador. Porque muitas vezes essa é a nossa maior dificuldade. Esses tempos teve um pessoal que tava bravo comigo porque eu não podia, porque eu falei que não dava pra eu construir um terminal de ônibus. Eu falei, sim, não dá pra eu construir um terminal de ônibus, porque não é minha competência, eu não faço isso. Daí, quando eu vou nas escolas, eu brinco. Será que a vereadora pega o piche, passa o piche no asfalto? Não é isso que eu faço. Então, na verdade, e daí as pessoas falam assim, uai, mas daí, por que vereador existe? É que vereador existe justamente pra ser ponte. A gente é ponte entre a população e o poder executivo. Então, a gente coloca luz nos problemas da cidade, nos enfoques que precisam ser dados, pra que daí sim a gente consiga, junto com a população, fazer com que o poder executivo olhe essa demanda e, de fato, faça alguma questão de melhoramento. Mas, na verdade, que a política ela não consegue ser feita de maneira isolada, né? As pessoas acham que, o vereador, né? Eu fiz, eu executei, eu consegui. Ninguém consegue nada sozinho na política. Nossa, como seu eu aí é meio egocêntrico, né? Ninguém consegue fazer nada sozinho na política. Se a gente tem alguma vitória dentro da política, essa vitória não é porque eu, vereadora, consegui capitalizar essa vitória, não. É porque a sociedade civil se movimenta, fala com os vereadores, todos os vereadores se organizam junto com a sociedade e a gente consegue fazer uma melhoria, a gente consegue trazer uma vitória. É assim que se constrói política. A gente não constrói política pública sozinha, a gente não consegue construir dentro de gabinete, né? Você não consegue construir um terminal? Né? Pois é, não consigo, menina. Não, acabou o rolê. Só porque eu pedi pra ela construir vereadora. aqui. Nossa, não. Eu ia te pedir pra construir uma casa de passagem. Eu sei que o quanto eu entendo, assim, né? Mas o quanto as pessoas, elas são ignorantes na questão política. Sim. Em entender o básico, quais são... Porque até vereadores de dentro da casa acham que tem uma Câmara Federal. Sim. E que querem propor projetos que vão contra a Constituição Federal e que esbarram também em competência federal. Como lidar com isso, Camila? É absurdo. Essa semana a gente votou a proibição da prostituição em Curitiba. E aí eu fico me perguntando, onde tá esse vereador nesse momento, né? Como é que, onde é que ele chegou para ele escrever um projeto desse e protocolar? E tantos outros projetos. A gente conseguiu barrar esse projeto da CCJ, por óbvio, porque por princípios constitucionais. Mas tem vários outros projetos que passaram também. Vamos aqui dizer, né, a questão do MST. Então, passou na CCJ que a Prefeitura Municipal de Curitiba não pode mais fazer a compra de alimentos de agricultura familiar. Pera lá. Como é que um projeto desse passa? E tantos outros projetos que são pautados, como, por exemplo, multar de 10 mil até 100 mil reais as pessoas que moram em ocupações em Curitiba. Então, assim, inclusive os vereadores, quando essa pauta da prostituição, eu sei que é um tema polêmico, tem muitas pessoas, inclusive, que são feministas, que são contrárias, né? A gente tem uma dualidade nesse tema. Mas aí a gente conseguiu a temática, alguns posicionamentos favoráveis, né, contrários, na verdade, ao projeto, até de vereadores da direita que falaram assim, eu me sinto mal quando a gente fica fazendo tanta política punitivista e de proibição e não olha o problema, porque é muito fácil, né? Camila, tem uma questão, eu vou proibir. Uma prostituta vos fala aqui. Exatamente. Você tá entendendo? Exatamente. E é você querer decidir sobre o corpo de outra pessoa e o que eu faço. Então, porque o vereador decidiu, nós não vamos mais ter o serviço de manicure. Porque a manicure fere a Bíblia em algum ponto e ele
Porque isso é só uma questão religiosa. Exatamente. E daí falam que, porque... Meu amor, se você soubesse o trabalho que várias prostitutas fazem pra que crianças, outras mulheres não sejam estupradas. Sim. Quantos casamentos a gente salva? Porque, assim, é muito fácil você apontar quem tá ali. Já dizia a Marília Mendonça, né? Você atravessa a rua, entendeu? Mas você não sabe o que tá acontecendo ali. Você não sabe o porquê daquela pessoa estar ali. E o quanto aquilo ali livra muita coisa. Porque eu te falo no meu trabalho, como prostituta, que os homens chegam pra gente e falam bem assim: eu queria tanto que você fosse a minha filha. Fala que você é minha filha. Nossa, eu quero fazer tanto isso com a minha filha. É pesadíssimo, Nossa. Camila, pra gente. Mas ninguém olha pra gente ali e fala: nossa, ela escuta tudo isso. E outra, sabe quem está bancando a prostituição nesse país e no mundo inteiro? Os pais, chefes da família, desculpem o que eu vou falar, isso é meu pensamento, até possíveis vereadores, deputados, senadores que bancam a prostituição nesse país e também se beneficiam dela. Então, não é você só apontar a ponta ali, quem tá ali naquela ponta. Tem toda uma cadeia atrás. E quem banca isso são essas pessoas que são as primeiras a se levantar e falarem: matem as putas! Só que é você que tá bancando a tal das putas. E a gente tem hoje na Câmara Municipal de Curitiba, a gente vê essa questão da proibição. Então, a gente proíbe tudo, porque tudo fere a moral, os bons costumes. Mas é a moral de quem? E são os bons costumes de quem? E pra quem? E pra quem? Então, eu acho que essa modulação de uma sociedade perfeita, na visão deles, é uma modulação muito perigosa. Porque a gente não tá legislando pra todas as pessoas que ocupam a cidade. E outra, você tá legislando uma coisa que não é competência sua. Exatamente. E daí a gente esbarra nisso de voltar a falar: você sabe o que faz um vereador? Exatamente. Você já fez essa pergunta, Cami, dentro da Câmara, para alguns vereadores? Senhores, vossas excelências sabem qual é a competência do trabalho de vocês? Teve um dia que eu fiz um discurso exatamente assim, falando: vereadores, se vocês não entenderam o que faz um vereador, eu vou explicar. E aí eu começo a falar, Professora e aí Cami. bem prof, assim. Aí um vereador, eu até postei nas minhas redes sociais, e daí um vereador fala, meio que se fica um pouco confrontado, e fala assim: você vem me dar aula, você vem me ensinar, né, no auge dessa tua idade, você vem me ensinar. Então, assim, tipo, quem é você pra tentar me ensinar alguma coisa? Então, a gente sente que eles ficam confrontados, mas eles sabem. Mas, assim, eu tenho um professor que ele fala, né, meu orientador, ele fala o seguinte, que toda essa estrutura da Câmara, né, dos espaços legislativos pra extrema-direita, ela virou uma antessala para produção de conteúdo para as redes sociais. Então, a gente sabe que no começo da legislatura, a gente tinha uma febre que era a febre das moções. Então, na Câmara Municipal de Curitiba, a gente pode apresentar moções de repúdio ou de aplausos para alguma situação que aconteceu a nível nacional ou internacional, até mesmo local. E muitos dos vereadores utilizavam as moções. Moção de apoio à vitória do Donald Trump. Moção de protesto ao show de não sei quem. Então, tudo isso acontecia na Câmara. Foi se perdendo ao longo do tempo com o posicionamento da população contrário a essas moções. Mas a gente tinha uma febre de moções lá na Câmara. E por que eles faziam essas moções? Porque eles podiam subir até a tribuna, falar os posicionamentos deles, os discursos, usar como recorte, recortar nas redes sociais e conseguir fazer a postagem. E a cidade? A cidade está onde nessa questão? E nesse exato momento, quando isso estava acontecendo, a cidade estava alagando na frente da Câmara. A cidade estava alagando na frente da Câmara Municipal. Eu via isso assim, e eu falava: como que pode a pessoa estar falando sobre moção contra um show ou contra um presidente de outro país, e o problema real era só você mudar o foco da câmera sim. do celular e olhar a frente da Câmara alagada. Tava alagada. Os carros passando e fazendo ondas. Será que essas pessoas não conseguiam entender isso? Exatamente. E que a história tava acontecendo ali. E foi Tudo tava acontecendo ali. E foi algo que me tocou bastante. Por exemplo, acho que na semana passada, a gente votou um bendito de um projeto para o Dia Municipal da Cidade Inteligente.
E aí, a justificativa do projeto era justamente que Curitiba tinha recebido esse reconhecimento e que a gente precisava de um dia para valorizar esse reconhecimento. E esse conceito de cidades inteligentes que a gente tem, né? Porque Curitiba, de fato, é uma cidade modelo, dizia o vereador. E eu fiquei muito brava, porque daí eu peguei o meu microfone no momento de fala e eu perguntei, modelo para quem, né? Para quem que a gente tá falando que essa cidade lá é um modelo? Porque quando a gente chega no Caximba, quando a gente chega no Tatuquara, no Boqueirão, a cidade não é Parolímpia, modelo. não no tão longe aqui, perto do da lado. Câmara. A cidade não é modelo. Então, aí o discurso pra mim foi o pior, porque a resposta foi a seguinte: vereadora, a gente tá tanto nessa política de ficar reclamando, né, das coisas, mas assim, é óbvio que a gente tem problemas em Curitiba, mas não tem como uma cidade ser perfeita. Então, se não tem como a cidade ser perfeita, você não diga que ela é um modelo. Você não tente exportar essa ideia de modelo, vender algo que não acontece. Algo que não acontece. Porque a cidade, eu sempre falo, Curitiba pode ser sim modelo para uma parcela da população, mas não é para maioria esmagadora de Curitiba. Ela não é um modelo. Não tem como você falar que uma cidade é modelo com uma tarifa de transporte coletivo do jeito que tá. Não tem como falar que a cidade é modelo quando os nossos estudantes, para conseguir o passe livre, eles precisam suar ali para conseguir preencher uma documentação burocrática e passar por um processo que não abarca todas as pessoas e que não faz com que o nosso jovem tenha acesso à tarifa gratuita do transporte coletivo, o passe escolar. Então, assim, como é que a gente fala que uma cidade que alaga tanto quando chove é uma cidade modelo? Então, isso de fato me deixa um pouco revoltada nessas questões. Eu acho que é uma cidade que eles estão querendo fazer, a cidade que vai só andar de barco. Entendeu? Porque só se for esse modelo. Só se for esse modelo. Porque, né, a gente tem tantos modelos pelo mundo afora. Sim. Acho que foi com você que eu conversei isso, que eu falei assim, então já que eles querem que Curitiba seja a Europa brasileira, coloca todo mundo num avião, classe econômica, e vá ver como funciona as cidades lá e veja como nós estamos aqui. Sim. Qual é o modelo que a gente tem de um BRT ultrapassado da década de 70? Exatamente. É esse o modelo, é essa glória que a gente vai levar pra sempre? Porque a glória da cidade é 50 anos do nosso BRT. Mas quantos vereadores, Camila, e isso é uma coisa que eu me pergunto todo dia, quantos vereadores, quantos secretários, quantos prefeitos andam no BRT todos os dias? Exatamente. E pegam ele às 6, 7 horas da manhã. Exatamente. Entendeu? Num dia frio e chuvoso, como tá acontecendo aqui. Exato. Naqueles dias de calor intenso dentro daquele micro-ondas que vira uma estação tubo. Exatamente. A gente tem uma estação tubo modelo de 2 milhões de reais, mas que não vai ser replicada para todas. Como que vai ser replicada a estação tubo da Catulo Paixão Cearense lá no Cajuru com aquela de 2 milhões para que as pessoas tenham? Não tem. Exatamente. Então por que a gente tem esse modelo ultrapassado? E que modelo que é esse? Por que a gente, então, não tá usando a nossa Europa brasileira e pegando, então, as coisas que realmente deram certo lá? Exatamente, exato. E daí eu realmente acredito que toda essa discussão, que ela é uma discussão que tenta tirar o foco das questões necessárias e urgentes na cidade, ela também pode ser considerada um tipo de manobra justamente pra gente perder o nosso tempo discutindo isso e esquecer quem tá na ponta. Porque a gente realmente tá preocupado com quem pega o transporte coletivo todos os dias, com quem perdeu a casa e liga lá no gabinete e fala assim, vereadora, é surreal, é uma sensação de impotência toda vez que a água invade a minha casa. As pessoas que não têm o que comer, as pessoas que não conseguem acessar. E que isso tem em Curitiba. Exatamente. Isso acontece. Tem em Curitiba, isso acontece. E a gente é maquiada como... E eu vejo muitos recortes em rede social que falam, nossa, mas se você vê como é nas outras cidades, não sei o quê. Mas isso não é mérito. E se é modelo, que a gente se compare com cidades modelos, então. Lógico. Eu quero Curitiba como Estocolmo. Exatamente. E aí, já que é modelo, eu quero essa. Então a gente tem que se comparar com quem é modelo. Eu quero Zurique, não, eu quero isso. Eu não quero que Então, já que você tá querendo comparar, vamos comparar com isso. Exato. E não dá pra gente comparar com cidades que têm realmente um índice de desenvolvimento humano muito abaixo, porque a gente sabe que essa cidade aqui tem muito dinheiro. Camila, Sim. Você como vereadora, você sabe que o problema de Curitiba nunca foi e nunca vai ser dinheiro. Não. Então, eu acredito que
problema dessa cidade seja a falta de vontade e um pouquinho do elitismo e da galera egocêntrica dessa cidade. Com toda certeza. A gente ainda tem uma política muito fomentada nesse elitismo, né? Nessas famílias tradicionais, que não, óbvio, a gente não tá falando que tem que ser deixadas de lado, Lógico, né? Óbvio que não todo mundo é cidadão de Curitiba, mas a gente também coloca o nosso outro contraponto, né? As pessoas que vivem à margem dessa cidade que aparece nos cartões postais. Isso precisa ser visto. Quando eu entrei na oposição, né, e daí virei líder do bloco da oposição, as pessoas falavam assim, nossa, agora a Camila vai sair criticando tudo. Vai ser tudo errado pra ela, vai votar contra o prefeito em tudo. E não é assim. A oposição não é porque você é oposição que você vai criticar tudo. A gente precisa trabalhar coletivamente, senão a gente não consegue fazer o trabalho na ponta, entregar a política pública pro nosso cidadão. Mas a oposição funciona justamente para colocar enfoque no problema da cidade. Então a gente coloca um fechinho de luz naquela questão e a gente mostra pro poder público, ó, é a vila tal, é o local tal que tá precisando de questões mínimas. A gente foi esses dias em uma ocupação que tá num processo de regularização, muitas das casas já foram regularizadas e a gente não vê uma vontade do poder público em auxiliar para que essa regularização aconteça. A gente não vê uma vontade para fazer com que essas pessoas tenham acesso à iluminação pública. Então essas pessoas vivem no escuro e se elas quiserem luz, elas precisam colocar a luz de casa, refletores na casa para conseguir iluminar a rua. E aí os próprios moradores fazem esse manuseio de cidade. Isso não é uma cidade que a gente quer. Essa não é uma cidade modelo para todo mundo. Uma política inteligente. Uma política inteligente. Então a gente precisa pensar de fato onde é que essa inteligência está sendo aplicada e onde ela não está. E eu entendo que a oposição, e daí eu falo mesmo que eu sou oposição e sem medo de dizer, porque a oposição vai colocar esse enfoque. E, de certa forma, daí a prefeitura, os seus secretários, eles, obviamente, têm o poder de ver se eles vão auxiliar aquela demanda ou não. Mas, pelo menos, eles souberam. Eles descobriram. E se eles já sabiam que existia aquela questão, que pelo menos a gente tenha conseguido evidenciar para a população que aquilo acontece em Curitiba e que o Poder Executivo não tá vendo. Acho que esse é o nosso trabalho prioritário. E conseguir colocar isso e também colocar na cabeça da situação que... Ei, estamos todos na mesma Curitiba e você precisa entender que precisam ser feitas políticas para todo mundo aqui. E que a política que está sendo empregada no Batel, ela precisa ser empregada no Caximba. Exato. Exatamente. E fazer também, de certa forma, eu fico bem triste, assim, agora abrindo o coração, porque eu fico bem triste quando os projetos são pautados na Câmara Municipal. E aí você vê que o projeto, por exemplo, essa semana a gente votou um projeto para reformas em escolas. Óbvio que as reformas em escolas são extremamente importantes. Para todas as escolas. Para todas as escolas. Só que esse dinheiro, ele ia sair da construção. Então, era um dinheiro que estava previsto para construção que ia ser remanejado. E depois iria voltar. Num primeiro momento, é óbvio que a gente está a fim de fazer reformas das escolas, é necessário, só que também é importante questionar o porquê que está saindo da construção. Então, vão ser construídas, esse dinheiro vai retornar, de que forma? É importante a gente entender como é que a gente vai fazer essa readequação orçamentária. Isso é necessário de ser entendido. E aí a gente chega, muito embora eu tenha votado favorável, eu pontuei isso. Tô votando favorável a esse remanejamento para as reformas, porque eu entendo que essas reformas são urgentes. Claro. Mas eu preciso entender, através de documentos e de respostas, onde é que vai voltar esse dinheiro, quando, por que meio, como e qual é a previsão de construção de novos CMEs aqui no município de Curitiba. E aí, quando a gente recebe algumas respostas, a gente fica um pouco mais confortável no nosso posicionamento, mas isso tem que ser criticado, isso tem que ser colocado na mesa. Lógico. Não dá pra você votar um projeto sem entender o impacto que você tá fazendo na questão orçamentária da cidade. E aí, os demais, tem vários vereadores da situação que falam assim, nossa, parabéns prefeito por olhar a cidade, o secretário de educação percorre todas as escolas. Gente, não tá fazendo nada além do que está sendo pago para ser feito. É o mínimo, amor. É o mínimo, sabe? O prefeito andar na cidade, conhecer os problemas e as realidades. Isso é o mínimo. A gente não vai ficar parabenizando o prefeito e assim, os votos sem senso crítico. Então eu voto sim por votar sim.
mas sem entender que talvez haja um remanejamento ali na questão orçamentária que a gente tem que entender como vai voltar. E todas essas questões, elas são prioritárias. Então, a gente bate mesmo nessas questões, sabe? Porque eu acho que elas precisam ser colocadas em jogo. E quando a gente faz esse posicionamento crítico, né, esse posicionamento que muitas vezes também as pessoas dizem que é mais certeiro para determinadas questões, a gente tá falando para os outros vereadores também que eles precisam, de certa forma, entender que o que eles estão votando não é um mero registro no painel. A gente vota política pública que interfere diretamente a vida das pessoas. É isso que a gente faz. E que isso precisa ser dado luz para que as pessoas entendam sobre isso. E não só tragam essa questão de, nossa, como ela fica criticando. Exatamente. Não, mas se eu não criticar e não trazer isso, você não vai ficar sabendo do que está acontecendo. Exatamente. Você não vai ficar sabendo que temos nepotismo na Câmara de Vereadores. Você não está sabendo que temos acordos. Você não vai estar sabendo que tem vereadores coagindo vereadoras nos corredores da Câmara Municipal de Curitiba. Então, é a partir disso que a gente consegue elucidar para a população, que às vezes é muito mais carente de informação e de entendimento sobre política, dessa maneira, você trazendo essa luz, você explicando e se colocando ali a favor de explicar diretamente para as pessoas e de maneira de fácil entendimento. Eu acho que esse é o ponto X da questão. O que a gente está conversando é isso. Ser reto. É linear a palavra, né? Linear, para que as pessoas entendam. Porque, cara, eu tenho um conhecimento político, eu posso te dizer, até um privilégio disso, de poder debater e falar, entender, compreender, mas que a grande maioria da minha população, das pessoas que são semelhantes a mim, não entendem. E que são muito fáceis de ser ludibriada. E é o que a gente vê na maioria da população. Então eu acho que essa maneira de conversar, de trazer, de elucidar e de mostrar é o que difere a nossa legislatura jovem de Curitiba, que não só com você, mas com as outras meninas que estão ali, como a Laís, como a Georgia, que tá ali, que elucidam isso pra gente, que traz pra roda, que jogam na cara, que sofrem essas políticas de gênero que a gente vê, essas agressões de gênero que a gente vê, essas anomalias que a gente vê dentro da Câmara. A gente teve uma agressão há não muito tempo, que foi um vereador falando pra você sobre os seus sapatos de salto e te colocando num lugar de inferioridade porque você era jovem. Exato. E como que é pra você lidar todos os dias com essa política? Como é pra você lidar com tudo isso? E como você leva pro seu dia a dia, pra você... Tá fazendo terapia? Tem que fazer. Terapia é muito importante. Eu acho assim, todas essas tentativas são tentativas de silenciamento. Quando eu cheguei lá em janeiro, as pessoas falavam assim, nossa, tadinha, vai ser engolida aqui dentro, né? Pequenininha, menininha, e não sei o que lá. Nossa, jovem, tadinha, não tem entendimento de mundo. A primeira vez que eu subi na tribuna, as pessoas deram um passo pra trás. Falaram, eita, talvez não era muito assim. E aí o que aconteceu? A gente foi mostrando uma qualidade técnica, uma qualidade de debate superior até mesmo em alguns projetos, que, não vou mentir, é uma equipe que trabalha e que se debruça quase que 24 horas por dia para conseguir entregar o melhor para a população. E é uma vereadora extremamente autocrítica que não fica feliz quando entrega um trabalho meia boca. Então assim, tem um projeto polêmico. Agora eu já tô nervosa com essa segunda-feira, essa terça agora, porque tem várias coisas pra lei e eu não vou sossegar até eu entender a vírgula dos projetos de lei. E aí, isso incomoda. Isso incomoda principalmente homens que nunca bateram de frente com mulheres assim. E que assim, são homens que têm idade pra ser meu pai, que têm idade pra serem meus avós, e que, de certa forma, se veem num lugar de que eles se sentem um pouco até mesmo intimidados ali com aquela... Como assim que uma menininha de 24 anos tá falando de igual pra igual comigo? Como assim que a gente tá ocupando o mesmo espaço? E eu sinto isso nesses posicionamentos. Então, o posicionamento desse vereador nada mais foi do que tentar me silenciar. Ele tentou subir na tribuna, falar sobre a minha roupa, falar sobre a pessoa
a minha atuação, dizer, né, me desqualificar pela minha idade. Então ele fala assim, você no auge dos seus 24 anos nunca soube o que é trabalhar. Então assim, ele tenta desqualificar para o que ele pensa que eu vou fazer. Ele pensa que eu vou dar um passo para trás. Ele só não entende que eu dou 3 para frente e que a gente não vai parar. Eu lembro, foi você que trouxe o número o tanto de folhas de projeto e colocou e falou assim, então, eu vou falar bem chula, eu vou aqui colocar o pau na mesa pro senhor entender de qual que é maior. Porque é assim que eles entendem. É assim. Homem entende essa analogia. Exato. O meu pau é maior que o do senhor. Então aqui, você vai ter que baixar sua bola e entender quem você é. E naquele momento, você tinha o pau maior. Exatamente. O meu amigo brinca que eu peguei um chamex da folha sulfite e poec. Então assim, porque isso precisa ser evidenciado, né? O vereador faz aí o discurso muda. Porque daí é assim, não, mas o número de proposição não quer dizer nada, né? Não, eu realmente fiz menos, mas não quer dizer nada. Não quer dizer que vocês trabalhem. Imagina, cada proposição que a gente faz na Câmara Municipal de Curitiba é uma pessoa que a gente atendeu. A proposição não sai da minha cabeça. Eu não tô lá sentada nas vozes da minha cabeça. Eu não tô lá sentada no meu quarto e falo, meu Deus, tem que arrumar a rua X, porque, nossa, tem um buraco naquela rua. Não, deu uma luz aqui, peraí, tô recebendo. Não é assim, é uma pessoa que entra em contato com o nosso gabinete, que é muito bem atendida, que conversa comigo, que passa por uma demanda que eu repasso para os meninos que fazem o nosso atendimento, que vão até o local, que fazem a vistoria, que pedem para a prefeitura, que depois fiscalizam o que estava acontecendo, se foi cumprido, se não foi. É isso, é toda uma política que ela é integrada. E eu prezo muito por isso no gabinete, porque eu acho que todas as pessoas que procuram o gabinete precisam de resposta. Mesmo que a resposta seja negativa. Mesmo que a prefeitura tenha negado o pedido. Elas precisam saber que a prefeitura negou o pedido. Mas você fez o seu trabalho, que você é intermediária. O meu trabalho tá feito. E Cami, a gente vê isso acontecendo, meninas jovens se espelhando em você e se vendo ali representadas. E como é pra você estar nesse lugar de, tipo, as pessoas estão me vendo aqui hoje, as mulheres, as crianças, e entendendo que elas podem ocupar esse espaço, elas podem estar aqui. Como é ser essa representante da juventude? É maluco, assim, porque eu fico com esse sentimento de que há pouco tempo atrás, eu sempre brinco, em dezembro no ano passado, eu era estagiária. Então, eu era estagiária do Tribunal de Justiça até dia 18 de dezembro de 2024. Então, assim, no dia 1º de janeiro de 2025, eu virei, de certa forma, essa pessoa. E tantas outras pessoas foram essa figura pra mim. Então, assim, eu tô num espaço hoje que eu só cheguei porque eu me espelhei em pessoas que estavam nesse espaço anteriormente. Mas não quer dizer que você não tem menos qualificação técnica pra estar nesse espaço. Exatamente. Você é advogada, você estudou muito pra estar ocupando esse lugar. E outra, você tem qualificação técnica. Exato. Pra ocupar esse lugar, com né? certeza. E também saber que não tem um atalho. Não existe. Não. É muito trabalho, é muito estudo. Sim. E ter a competência para estar ali nesse lugar. Exatamente. E as mulheres têm que estudar 3 vezes mais, né? Porque eu sempre falo, a gente estuda, se debruça, aponta os problemas para que a gente seja minimamente uma vereadora aceitável. Os vereadores homens dizem qualquer coisa e eles são extraordinários. Então, as mulheres cabe, né, infelizmente ainda, essa tripla, quádrupla, né, jornada para que a gente consiga minimamente ser ouvida. E isso é péssimo, porque daí a gente vê os homens vereadores, né, alguns ali chegando, óbvio, né, tem vereadores que estudam também, lógico, mas alguns chegando ali, eles não sabem nem o que vai ser votado. Primeiro, eles não sabem nem o que estão fazendo ali. E eles são incríveis, e eles são tidos como vereadores extraordinários, como vereadores bons. Então, as mulheres também ocupam esse espaço onde elas precisam estudar 3 vezes mais para conseguir, de fato, serem ouvidas nesse processo. Então, é muito complicado quando a gente coloca, né, essas questões em jogo, mas é importante dizer do tamanho da responsabilidade também. Porque eu já fui essa menina que me espelhava nas vereadoras que estavam na Câmara Municipal de Curitiba. A professora Josete, por exemplo, uma pessoa que quando eu conheci já eleita, eu me tremi. Eu falei, meu Deus, é a Josete. Então, assim, essas pessoas estão perto de mim, estão moldando política. E o mesmo aconteceu, por exemplo, quando eu conheci a Erika Hilton alguns dias atrás. A gente sente, né, um espaço do tipo, eu tô ocupando os mesmos espaços que pessoas que fizeram com que eu estivesse nesse espaço hoje. E é por isso que
toda semana, a gente leva a juventude pra dentro da Câmara. É por isso que eu fomento programas de participação social, de participação de jovens, porque eu nasci de um programa desse. Eu nasci do Parlamento Universitário, que era um programa da Assembleia Legislativa, e que fez com que a Camila, de 17 anos, vivenciasse 2 semanas como uma deputada mirim e pudesse entender os processos. Então, a Camila de agora só tá aqui porque a de 17 se inscreveu num programa de parlamento pra entender como é que funcionava esse tal desse negócio de política. Então, se eu sou fruto de uma política pública, social, que trazia a juventude pra dentro dos espaços e eu nunca tinha antes pisado na Assembleia, por que não agora que eu tô aqui, eu não posso fomentar isso o máximo possível? Então, assim, a Câmara, a escola do Legislativo lá, eu já falei, ela deve me detestar, porque toda semana a gente leva um bando de juventude lá pra dentro. Isso, porque a juventude, ela é o que vai fazer as coisas mudarem. Sim. E a gente só vive o mundo de hoje que a gente vive, desculpa, é um pensamento muito meu, porque a gente tem um bando de homem velho que tem sede por poder e que quer sempre decidir a vida dos outros, mas que não entende. Eu não sou etarista, gente, não é sobre isso. É sobre essas pessoas que já estão ali e não querem que isso mude. Que é aquela, eu preciso manter um legado e o poder, a hegemonia, para que as minhas convicções... As suas convicções são suas. Guarde elas pra você. Enquanto você teve esse poder, você fez. Só que o novo sempre vem. Já dizia Belchior, meu anjo. E ele vai vir e ele vai desconstruir muito do que você construiu. E as pessoas se agarram nesse lugar de... o meu legado. Sim. Só que tudo muda. Exato. Tudo troca de lugar, só o filme é o mesmo, só o elenco tem que mudar. Já diz o NX0, adorava. e que a gente precisa entender que a juventude, ela vai tomar esse lugar. E também mostrar pra ela que ela pode. Porque o que fazem? Você não pode estar nesse lugar. Sim, você não pode falar, você não tem qualificação pra isso. Quantas vezes eu não ouvi isso e escuto isso todos os dias. Isso é palpável, Cami. Exato. Isso que a gente tá tendo, você sendo a vereadora que vai pra rua, conversa com as pessoas, pra que as pessoas tirem esse abismo que existe entre a política, entre aquele personagem político que tá ali, que está ali porque você colocou ele lá. Exatamente. A gente tem que tirar esse estigma que um político, seja ele de qual esfera for, ele é um semideus. Não, nunca. Ele é um funcionário público. Sim. E que precisa ser responsabilizado quando ele fazem coisas erradas. Exatamente. E precisa sim ser cobrado pra fazer as coisas certas. Com toda certeza. As pessoas chegam no gabinete e falam assim: ai, vereadora, eu vou cobrar muito a senhora agora. Daí eu falo, mas é pra isso que eu tô aqui. É pra ser cobrada mesmo. E se a gente não conseguir resolver uma demanda, é pra gente tentar de outra forma. E assim vai. A gente tá sendo pago pra isso. É quase que uma vocação fazer isso. Então, eu sempre quis, né, estar nesse espaço, mas eu sempre falo também que esse espaço, ele não pode ser sonho de ninguém. Porque assim, eu entendo que sonho é tudo aquilo que a gente almeja quase que como um final. Então, eu trabalhei a vida inteira para ser vereadora. Não pode ser. Ele é o caminho. É um caminho. É um caminho para abertura de política pública e de construção conjunta, mas não pode ser fim. Jamais. Você não pode viver a sua vida com o objetivo pessoal de sentar numa cadeira. Porque quando você senta naquela cadeira, amiga do céu, é uma responsabilidade que senta junto com você, que a cadeira até pesa. Então, assim, é uma responsabilidade. Não dá pra gente achar que política e construção de política é tão somente subir na tribuna, fazer um discurso bonito e ir embora. Isso acho que é a menor parte. Exato. O recorte, menor. O recorte da rede social feito da tribuna é a menor parte. É a menor parte. Porque o trabalho de verdade se faz no gabinete, conversando com a população, articulando com os outros vereadores, porque você tem que fazer concessão. Bastante. Não adianta a gente também ser ferrenha em tudo e não articular, fazer concessão e primeiramente entender sobre aquilo ali. E o recorte da tribuna que vai pra rede social é só a parte que você tá bonita. É a parte que a gente tá bonita, exatamente. Exatamente. Às vezes eu tô com os cabelos meio arrepiados, mas geralmente... Mas assim, de fato, a construção política tem muita coisa por trás. E por que eu fiquei tão brava também quando esse vereador questionou a minha atuação? Porque ele não tá questionando só a minha atuação pessoal. Ele também tá questionando a atuação de um gabinete que é majoritariamente jovem. A gente botou uma molecada no gabinete, mas é uma galera que é qualificada. Que movimenta aquele lugar.
pessoal que lugar. movimenta, é gente que é extremamente técnico e detalhista nas coisas. Então hoje a gente tem uma equipe extremamente técnica, jovem e com potencial. E geralmente essas pessoas, essas figuras, elas não eram acopladas dentro de uma Câmara Municipal como vereadora, chefe de gabinete, né, cargos altos Se e tivesse composição de pessoas equipe. jovens, era ali o das mídias, o estagiário, Aham, porque o isso. resto já eram todas as pessoas que já estavam ali há muitos Há muito anos tempo. e que faziam essa política engessada. E Exato. quando chega uma legislatura. Porque, querendo ou não, até falando dos vereadores da direita ali, temos meninos jovens, temos uns meninos que chegaram e que também estão trazendo, lógico, a sua ideologia jovem, mas que estão reformulando esse lugar. Sim. E que estão entendendo que precisa sim ter o sangue novo ali. Exatamente. Lógico, a divergência ela vai existir. E eu gosto disso. Eu acho que a gente precisa ter a divergência Com de certeza. ideias, de religião, de tudo ali dentro. Mas a gente precisa ter o respeito e que eu acho que a partir da divergência a gente vai convergir em algumas coisas e que vão melhorar a vida daquelas pessoas que tá ali na ponta, que é Exato. o cidadão que tá precisando da política pública. A gente, e a vereança, a política, ela precisa estar sempre voltada às pessoas que são mais carentes, porque quem tem capital dentro da cidade, ela usa da política? Usa, mas usa minimamente. Ela não vai andar de ônibus. Ela não vai usar o hospital público. Ela vai usar o asfalto da cidade? Vai. Mas ela vai morar num bairro onde tem manutenção preventiva todo ano. E que muda Sim. as coisas. Muda a relação de cidade, Então, né? É isso. O vereador, essas pessoas que estão ali legislando, elas têm que estar próximas dessas pessoas. E entender aquele rolê. Porque pros outros... A maratona já tá no meio. Então você tem que correr diferente. E eu acho que é isso que a gente precisa ter. E eu acho que o jovem, ele tem mais essa capacidade de olhar pra esse lugar. Sim, com certeza. E quando são mulheres, a gente tem a empatia e esse olhar das entrelinhas, porque eu acho que é muito nosso, assim, de saber ler as entrelinhas Sim. e entender o que tá acontecendo Com certeza. real ali, né? Com certeza, com certeza. As mulheres, elas fazem um trabalho muito ímpar ali. E outra, o trabalho também de legislar sobre os nossos próprios corpos. Porque tem que parar de homem achar que pode fazer essa legislação sobre algo que a gente passa, sabe? Sobre rotinas que a gente passa, sobre o descrédito que muitas vezes a gente tem na sociedade, pura e simplesmente por se colocar nesse papel de mulher. Eu lembro de um episódio que aconteceu ali na Câmara, que um vereador trouxe um carro de som pra falar sobre... Sendo que era só sobre falar sobre uma política Isso. de aborto, mas não pra todas as mulheres. Era debater o assunto de uma maneira ali técnica. E aonde um homem trouxe um carro de som com um monte de gente gritando sobre... Meu anjo. É o conto de Aya, né? Assim, Tipo, meu escancarado. anjo, você não tá querendo ouvir as questões difícil. técnicas sobre o assunto? É difícil, E bem quando- difícil. E quando a gente tem uma criança... E daí, olha que louco o parâmetro. Se você entrar ali dentro da praça, que é do lado, tem crianças em situação de vulnerabilidade. Isso. E que o mesmo vereador não faz essa moção, não faz essa energia, não tem toda essa energia pra entender o que tá acontecendo com aquela criança. Muito pelo contrário, né? Porque daí se a pessoa tá na rua, daí ela já vira um problema, né? Daí ela precisa ser tirada de lá o mais rápido possível. Como tem projetos de lei contra essas pessoas desse mesmo Exatamente. vereador. Sim, exato. Exato. Então, é muito contraditório. É extremamente contraditório. A gente tá vivendo hoje, eu falo que, infelizmente, a gente tenta barrar retrocessos na Câmara Municipal de Curitiba. Isso me deixa muito triste, porque eu queria estar construindo mais direitos. E muitas vezes eu preciso dar um passo pra trás pra frear retrocessos. E isso me deixa indignada com essa construção. Porque não é sobre, assim, uma coisa é você discutir se o Estado vai ser mínimo ou se o Estado vai ser máximo. Se a gente vai estatizar ou privatizar. Outra coisa é você discutir se a comunidade LGBT pode percorrer a cidade. Isso. Sim. E é um projeto de lei que nós temos aonde Pra mim é tem... inconcebível. Crianças estarem na parada ou na marcha. Então você tá tirando o direito de pessoas... Porque uma criança é um indivíduo. E sendo um indivíduo dentro da sociedade, ela tem o direito de ir e vir.
Exatamente. Então, o senhor vereador está querendo cercear esse direito? Isso não lhe compete. E muitas vezes são os mesmos vereadores que gritam e clamam pela liberdade dos indivíduos. E aí há uma dualidade de pensamento que é muito exacerbada. Mas é uma dualidade que, assim, escancara de verdade esse pensamento interno, que é um pensamento retrógrado, mas também um pensamento que carrega muitas hipocrisias, né? Mas eu acho que, assim, a gente tem que entender que, muito embora eu entenda que, pra mim, certo comportamento, né, eu não faria, por exemplo, certa coisa, não significa que esse modelo tem que ser aplicado a toda a população. E a gente entender que existem diferentes pessoas, somos 8 bilhões de pessoas no mundo, e cada um tem uma personalidade diferente, e que, quando se colocado em grupos, cada uma tem um grupo diferente, e que sim, políticas públicas têm que ser feitas para todos os segmentos da sociedade, Exatamente. sejam os grupos. E não só porque você acha que... Ai, nossa, eu não acho que travesti tem que ter um centro de... Um CEPAT da vida, que é uma política pública gigante. Mas por quê? Ah, não, porque eu acho que dinheiro público não pode ser gasto em processo transexualizador. Mas eu pago imposto igual. Exato. E por que eu não posso ter a política revertida pra mim e o meu imposto... Ah, não, Exatamente. mas porque você é um grupo menor, mas o meu imposto é menor que o seu? Não, é igual. Então, por que pra você pode ter e pra mim não pode? Ah, mas vocês querem ter privilégio. Privilégio do quê? De não morrer na esquina? Aham. De não ter O mínimo. Não, de não ter pessoas colocando ali, tipo assim... que eu tenho que morrer? Como aconteceu ontem, eu vi uma notícia de um serial killer que ele se diz mandado por Deus pra matar pessoas, pra matar travesti. E daí a gente vai ver os comentários, nossa, força guerreiro, siga na sua empreitada, estamos com você. Absurdo. E daí você abre as redes sociais dessas pessoas, e daí são pessoas que se dizem evangélicas, temente a Deus, cristãos, e nananã. E esse é um outro ponto, porque assim, eu costumo sempre falar a respeito disso. Eu fui criada em colégio católico, e eu falo assim, eu não reconheço esse Deus. É um Deus meio diferente, né? Meio diferente, não, punitivo, né? É meio punitivista demais. Então, assim... É a senhora Trunchbull. Você lembra da Matilda? Exatamente. É a senhora Trunchbull. Então, assim, que religião é essa? Que Deus é esse que não acolhe? Que religião é essa que não acolhe as pessoas? Então, assim, talvez, né? Talvez não, né? A religião sendo usada também como forma de instrumento. Contra a política pública. Contra políticas públicas. Disso a gente não concorda, e né? de usar a religião para entrar em determinados lugares para acabar até com a laicidade do Estado. Exatamente. Isso não pode existir. Exatamente. Assim como pode ter política pública voltada para as questões religiosas, pode também ter política pública voltada para questões de gênero. Tem capital para isso, tem para todo mundo, mas o que esbarra é no seu ego e no seu achismo de que aquela pessoa não merece. Mas eu sou tão cidadão quanto você. Eu vivo tanto a cidade quanto você. Por que eu não tenho esse direito e você tem? Então é farinha pouca, meu pirão primeiro, mas é sempre o teu, o meu nunca? Como assim? Eu amo que você sempre tem um ditado pra tudo. Mas é a analogia que a gente precisa usar, porque as pessoas precisam entender. É que eu tenho uma mente old, pra não falar. E é isso. Mas agora, caminhando pra um outro lugar ali, e que a gente já conversou, e eu acho que vai permear a nossa conversa, que é a nossa finaleira aqui, que eu sempre pergunto, que é hoje. A Camila Gonda, ela tá num lugar... Mas o que a Camila Gonda de 8 anos falaria pra Camila de hoje? Qual seria a frase que você acha que ela chegaria pra você e iria falar? Como você acha que ela se sentia vendo o lugar aonde você chegou? Olha, eu acho que ela ia desacreditar de tudo isso que tá acontecendo. Porque a Camila, de 8 anos, era uma menina que era uma menina das artes. Então, eu nasci em seio da cultura. E muitas vezes eu era até mesmo não compreendida por causa disso, né? Os meus pais foram muito criticados ao longo da vida. Porque a educação que eles me deram foi criticada. Como assim? No lugar de vocês estarem fazendo com que essa menina estude matemática 24 horas por dia, vocês
estão falando pra ela ir pro teatro. E no teatro, meu Deus, ela tá conhecendo um mundo totalmente subversivo e tá sendo exposta a, meu Deus, a várias coisas. A demonização da arte, demonização da arte. Então, assim, eu acho que ela olharia com muita admiração pra Camila de agora. Porque eu acho que a gente tá conseguindo defender pautas que a Camila de 8 anos defendia e que talvez nem sabiam que eram pautas. Mas que já defendia desde pequena, porque fazia parte desse ambiente, porque a primeira vez que saiu um pouco do ambiente familiar, porque meus pais são, assim, meu pai é a pessoa que mais acredita, assim, né, no meu potencial, e minha mãe, então eu nasci com meu pai falando pra mim todos os dias: filha, entre um marido e uma profissão, você vai estudar pra ter uma profissão. Porque a tua profissão não vai acordar um dia e falar assim, nossa, eu não quero mais você, né? Exatamente. Então você vai trabalhar e eu vou te dar sustância para que você consiga estudar. Então, quantas vezes eu vi meus pais, né, enfim, realmente anotando contas dentro de casa e vendo, porque eles tinham que me dar uma educação de qualidade. E quando eu tive que ingressar na universidade, hoje eu sempre brinco, né, que eu saí com um diploma e uma dívida de 80 mil do FIES, mas eu saí com um diploma, porque assim, os meus pais nunca mediram esforço. Se a gente tivesse que diminuir gasto para conseguir fazer com que eu tivesse acesso à educação, então o meu pai e a minha mãe sempre, sabe, foram nesse sentido e me davam essa educação, que era uma educação extremamente crítica. Bom, eu sou filha, minha mãe é da rede pública, né, professora. Então, assim, uma educação crítica, mas uma educação também voltada para as artes, para as humanidades. Então, né, o meu pai me levava sempre no teatro, fazia, né, desde o teatro de rua, para conseguir compreender, né, e inserir essas realidades. A sociedade no geral. Exatamente. E santa política pública, né? Santa política pública. Porque somos filhos da política pública. Exato. E só quem é filho da política pública entende o que é defender as políticas públicas. Sim. Quando a gente fala do FIES, se a gente for falar do FIES para algum dos colegas que você tem ali, eles nem sabem o que é. Exato. Ou eles vão falar assim, nossa, mas por que você fez uma dívida enorme só pra estudar? Você tá entendendo? É isso. Sim. Quantas vezes não criticaram o FIES pra mim? E eu sou filha dessa política. Santa política pública, que coloca, que consegue dar oportunidade para as pessoas ingressarem na universidade. Exato. E que, no meu ver, a universidade pública deveria ser esse lugar onde a gente é acolhida, mas que quem não precisa do FIES, quem não precisa é que tá acessando esse lugar. Exatamente. E daí a primeira pessoa a criticar é, nossa, porque essas universidades aí só estão formando vagabundo. Mas tentou estar ali dentro. E geralmente são pessoas que não conseguiram, ou que os filhos também não conseguem acessar aquele lugar. Mas tem a outra parte, né? Que é o que você falaria pra ela? Eu falaria pra ela seguir, com toda certeza. Eu acho que ao longo desde quando eu tinha 8 anos até agora, a gente passou por alguns momentos, eu falando, eu e a de 8 anos. Mas ela tá aqui juntinho, você sabe que ela tá junto, né? Pelo menos a minha de 8 tá aqui. Tá Quer aqui dizer, do lado. a minha não, o meu, porque era um garotinho. E ele era um garotinho tão meigo, tão assim, queridinho. E eu sempre falo com ele aí, ó. Olha onde a gente chegou. E eu acho que nesse caminho a gente passou por tantas vontades de desistir, muitas. E eu não brinco que as vontades, elas me acompanham ao longo do caminho. Porque toda vez que você entra e pisa na Câmara Municipal de Curitiba e você entende que muitas das pessoas não acreditam que aquele é seu espaço, muitas vezes você tem medo de pisar lá no próximo dia. Lógico. Então, se eu tô aqui hoje, é justamente porque a de 8 anos tá segurando a minha mãozinha e tá fazendo com que o lado que ainda acredita nas pessoas, que ainda sonha políticas públicas, ele não tenha morrido. Então, eu acho que é bonito a gente ter ainda esse nosso lado, que ele é sonhador, que ele é um lado da brincadeira, da diversão, porque muitas vezes é isso que faz com que esse lado que a gente, né, frequenta hoje, ele seja um pouco menos hostil. É isso que faz com que a gente não desista ao longo da trajetória. Então, com certeza, eu diria pra ela que não é pra gente desistir, porque a gente vai, né, alcançar, de certa forma, um espaço onde a gente vai poder impactar outras meninas e outras
outras mulheres que fomentam a cultura, que fomentam a arte, a dança, o teatro, as políticas públicas, a educação, para estarem juntos com a gente. Então, eu acho muito bonito esse processo, sabe? Ao longo todas as vezes que eu me sinto insuficiente, e eu acho que é importante a gente se desmistificar também. Porque muitas vezes as pessoas olham, né, uma figura de uma mulher vereadora e dizem essa mulher é imbatível. Mas dentro de nós também existe uma grande parcela que muitas vezes desacredita do próprio potencial. Lógico. Isso acontece com todas nós. Até porque a síndrome sociedade... do impostor tá aqui do nosso lado. A sociedade patriarcal e machista forma isso nas nossas mentes e faz com que a gente acredite que isso é uma verdade. Então, como a gente, né, tem esse lado, a gente também né, tem que se humanizar de certa forma. E eu acho que uma forma de se humanizar, né, e de mostrar para as pessoas é muito bonito, porque a gente mostra também que todas nós temos medos. Sim. A gente parte desse pressuposto. Então, todas nós temos medos, todas nós temos o medo de errar, mas o que diferencia, talvez, né, enfim, esse medo é justamente essa vontade de construir cotidianamente um espaço que de fato seja para todo mundo, né, para todas as pessoas. Eu acho que é isso, na verdade, né? Cara, e que massa a gente ter essa conversa. E eu quero te deixar aqui uma questão muito minha, que é de poder, como eu falei pra Laís, que foi a outra entrevistada que eu tive aqui, é o poder de a gente se ver dentro dos espaços de poderes. Sim. Da gente se compreender e entender que a gente tá chegando, que a gente tem aliadas, que a gente tem pessoas onde a gente possa ter essa troca. A gente pode se encontrar, você vai escutar as minhas demandas, a gente vai trocar isso, você vai entender o que está acontecendo, que a gente possa permear uma solução para coisas que estão acontecendo, para situações que estão acontecendo, e que principalmente a gente possa se olhar e se entender, se compreender e falar uma para outra: eu vou segurar sua mão, a gente tá junto nessa, a gente pode construir algo maior e melhor pra todo mundo. Então, eu agradeço profundamente a sua luta, que foi você se colocar nesse lugar, acreditar em você, acreditar que você podia ocupar esses espaços, para que hoje nós possamos estar conversando sobre isso e que para as pessoas que nos assistem possam entender e falar assim: poxa, ela chegou lá, ela tá me ajudando, eu posso me espelhar, eu posso entrar numa faculdade de direito, eu posso sim começar um movimento social, eu posso sim ingressar em vários lugares, eu posso chegar na política, eu posso chegar em vários lugares, mas porque eu tenho representatividade de mulheres jovens, fortes e que conseguem se impor e que conseguem, muito mais do que isso, transparecer para as pessoas que sim, é possível. A gente tá aqui, a gente vai fazer e a gente não vai voltar pro lugar de submissão. Então, eu agradeço muito isso, por você ser essa mulher onde nós se espelhamos, onde nós se concentramos em muitas coisas e conseguimos perceber o quanto a gente é fodástica. Então, Camila, muito obrigada por ter vindo aqui. Eu agradeço do fundo do meu heart. Eu que agradeço. Acho que não é novidade pra você, que você é uma mulher inspiradora, sua luta, sua construção, né, da pessoa que você é, de tudo que você traz, tudo que você representa. Eu acho que é lindo e de verdade, obrigada também por lutar e por resistir. Eu acho que é isso, né? Uma espelha a luta da outra. E a gente se ajuda sempre. Exatamente. A gente só se alavanca. Exato. Somos catapultas. Uma jogando a outra. É uma lançada. Pra que tipo a gente... Angry Birds. Pra que a gente possa construir algo maior. E vai vir da gente, com amiga. certeza. Porque se não for as mulheres pelas mulheres, sejam elas trans, sejam elas cis, sejam elas negras, brancas, PCDs, não vai vir de outra maneira. Exatamente. Vão sempre nos queimar nas fogueiras. Então é isso. Gente, eu fico por aqui com essa maravilhosa. Eu queria conversar com você, horas. Mas, né, o meu tempo já chegou ao fim. Então, Cami, muito obrigada, viu? Foi um prazer incrível. E você? Fica aí. A gente tá chegando com mais um episódio.
Estamos chegando ali nos finaleiras da nossa temporada, mas essa temporada tá sendo incrível. Não perde o próximo episódio. Foi muito incrível esse papo. Então, até a próxima conversa, o próximo papo incrível com as minhas mulheres fodásticas. Um beijo e fui. Amiga, muito obrigada! Obrigadinha, foi incrível a gente tá aqui.